o nosso Congresso, realmente a sociedade entre nesse debate. 9h16, a gente vai falar também rapidinho aqui sobre política. E já peço também para a nossa produção ligar o radar em relação ao conflito, à guerra Estados Unidos e Irã, para a gente fechar aqui o nosso programa com atualizações sobre esse conflito. Mas antes, informações sobre essa nova pesquisa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lidera todos os cenários de primeiro turno da corrida eleitoral pelo Palácio do Planalto, mas enfrenta empate técnico em simulações de segundo turno contra adversários da direita. É o que aponta o levantamento divulgado hoje, terça-feira, dia 3, pelo Instituto Real Time Big Data. Na projeção de segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 42% das intenções de voto, enquanto o parlamentar registra 41%. Considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o cenário é de empate técnico. A pesquisa também indica equilíbrio em eventual disputa contra o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Vamos então acompanhar os principais números dessa pesquisa, registrada sob o número BR 09353/2026, divulgação que ocorreu hoje, dia 3 de março. Em outubro teremos eleições. Se a eleição para presidente da República fosse hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria se os nomes fossem esses? Então a cartela é apresentada. Lula lidera com 39% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, do PL, tem 32%. Ratinho Júnior, do PSD, se consolidando ali na terceira colocação, com 9% das intenções de voto. Romeu Zema, governador de Minas, apenas 2%. Aldo Rebelo, Democracia Cristã, com 2% também. Aí, eu, se fosse o Zema, estaria muito preocupado, porque o Aldo Rebelo faz tempo que não tem mandato, né? E muita gente não sabe nem quem é. Renan Santos, do Missão, também 2%. Nulos e brancos somam 7%. Não sabem, não responderam, também 7%. Em outubro, teremos eleições. Se a eleição para presidente da República fosse hoje, em quem você votaria? Aí temos mudanças nos nomes. Saiu Ratinho Júnior, do PSD, entrou o correligionário Eduardo Leite. Lula vai a 40% das intenções de voto, oscila em 1 ponto percentual. Flávio Bolsonaro também oscila para cima, 34%. Eduardo Leite fica com apenas 4%. Romeu Zema oscila um pouquinho, vai a 3%. Aldo Rebelo mantém 2%, assim como Renan Santos, do Missão. Nulos e brancos, 7%. Não sabem, não responderam, 8%. O terceiro nome do PSD é o Ronaldo Caiado. Ele fica um pouquinho melhor do que Eduardo Leite. Lula mantém 40%, Flávio Bolsonaro 33%, Ronaldo Caiado 5%, Romeu Zema vai a 3%, Aldo Rebelo 2%, Renan Santos mantém 2%, 7% nulos e brancos, 8% não sabem ou não responderam. Cenários do segundo turno. E aqui a gente observa, esse cenário aqui é praticamente impossível, né? Mas enfim, fizeram até um cenário com o Aldo Rebelo. Lula 51%, Aldo Rebelo 19%, nulos e brancos somam 14%, não sabem, não responderam, 16%. O cenário número 2, aí sim bem acirrado, Lula do PT 42%, Flávio Bolsonaro do PL 41%, nulos e brancos somam 10%, não sabem, não responderam, 7%. Se o segundo turno for com Eduardo Leite, vantagem ampla para Lula, 46%, Eduardo Leite 35%, nulos e brancos somam 12%, não sabem, não responderam, 7%. Se o segundo turno for com o Ratinho Júnior, olha, o Ratinho está até bem, viu? Lula 43%, cenário até de empate técnico, ali no limite da margem de erro, por conta da margem, né, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Lula 43%, podia chegar ali a 41%, né, se for colocando para baixo. Ratinho Júnior 39%, pode chegar também a 41% com a margem de erro. Nulos e brancos somam 11%, não sabem, não responderam, 7%. Outro cenário de segundo turno é com Renan Santos, do Missão. Lula chega a 51%, Renan Santos alcança 18%, brancos e nulos 15%, não sabem, não responderam, 16%. Segundo turno com Romeu Zema, governador de Minas. Lula 44%, Romeu Zema 35%, nulos e brancos somam 13%, não sabem, não responderam, 8%. Segundo turno com Ronaldo Caiado, situação de um pouco mais de fôlego para Lula, que alcança 45%, Ronaldo Caiado 36% das intenções de voto, nulos e brancos somam 12%, não sabem, não responderam, 7%. Como o senhor avalia o trabalho do presidente Lula? Esses números são importantes porque refletem a popularidade e as intenções de voto
do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 44% aprovam, 51% desaprovam, não sabem, não responderam, 5%. E aqui uma avaliação mais detalhada. 26% dos entrevistados acham o governo ótimo ou bom, 27% regular, e aqui está o problema para Lula, 46% classificam o governo como ruim ou péssimo. É uma rejeição realmente muito grande para um governo que, até certo ponto, acumula aí informações, dados positivos em relação à economia. Então essa é a nova pesquisa Real Time Big Data que a gente levou até você no nosso O Povo News. 9 horas e 28 minutos, como eu prometi, vai mudar aqui mais uma vez a imagem